Salve galera, no próximo sábado, logo de manhã, 27/4, teremos um confronto entre Tottenham, onde os Spurs vão enfrentar o time do do West Ham United, pelo campeonato inglês, a Premier League. Esse é um ótimo jogo para você tentar capitalizar um pouquinho nas casas de apostas aí através do trade esportivo. Esse vídeo, mais uma vez, eu trouxe para vocês os dados levantados das últimas partidas, tanto do Tottenham quanto do time do West Ham. Esses dados você pode analisar, você pode utilizar para conseguir alavancar o seu investimento, sua rentabilidade aí no trade esportivo através das casas de apostas. Se você tem interesse em fazer um investimento com um risco mais calculado, você pode estar utilizando esses dados que eu te mostro a seguir. Bom, então vamos lá, mais uma vez aqui explicando o método de análise para vocês ficarem mais cientes de como é feito e posteriormente a gente não precisar ficar repetindo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente conseguiu levantar. O Tottenham, nos últimos 10 jogos, teve os seguintes adversários. Jogou contra o Albion em casa e ganhou por 1-0. O jogo que eu assisti foi muito ruim. O gol saiu aos 88 minutos. Gol do Eriksen. E no jogo anterior o Tottenham já havia perdido para o Manchester City, apesar de ter jogado na Champions League e vencido, passado de fase. Os jogos aqui eu só estou considerando jogos dentro da Premier League. E dentro da Premier League fez o jogo contra o City, tomou o gol do Foden logo no começo do jogo, aos 5 minutos, e perdeu por 1-0. Antes disso o Tottenham tinha jogado contra o Huddersfield, ganhado por 4-0, gols anotados aos 24, 27, 87 e 93 minutos. Também tinha vencido por 2-0 o Crystal Palace, e aos 55 e aos 80 minutos anotaram os gols. Antes disso tinha feito 2 jogos fora de casa, tinha perdido 2-1 para o Liverpool, gols aos 16 e aos 90, o Tottenham descontou aos 70, né? Fez aí entre os 2 gols do Liverpool, chegou a empatar o jogo. E anterior ainda tinha jogado contra o Southampton, fora de casa, onde também perdeu. Fez uma sequência ruim aí o Tottenham. Os gols conforme estão anotados aí. Antes também tinha jogado contra o Arsenal, empatado por 1-1. Tinha perdido para o Chelsea fora de casa por 2-0. E também tinha jogado contra o Burnley, onde também perdeu por 2-1, jogando fora de casa. Sendo que anterior a isso tinha vencido o Leicester por 3-1. Gol anotado aos 33, aos 63, o Leicester diminuiu aos 76 e o Tottenham fechou o caixão aos 91 minutos. O adversário será o West Ham United, que na última partida encarou o Leicester e empatou por 2-2. Antes disso, jogando fora de casa, o West Ham United tinha jogado contra o Manchester United. Fez o clássico local e perdeu por 2-1 para o Manchester. Também tinha jogado anterior a isso contra o Chelsea e perdido por 2-0. Pegou uma sequência difícil e teve 2 derrotas. Anterior já tinha perdido em casa para o Everton também por 2-0. E a vitória tinha vindo anteriormente contra o Huddersfield num jogo de muitos gols, onde tinha vencido por 4-3. Fora de casa, o West Ham já tinha perdido para o Cardiff por 2-0. Tinha vencido em casa por 2-0 o time do Newcastle. Fora de casa, tinha jogado contra o Manchester City, onde perdeu por 1-0. Em casa, tinha enfrentado o Fulham e vencido por 3-1. E anterior a isso, no 10º jogo passado, tinha empatado fora de casa com o Crystal Palace por 1-1. Então, quando pegou pedreira, perdeu. Quando pegou um time de menor expressão, conseguiu nivelar forças aí. Bom, vamos para a análise desses dados aqui. O Tottenham, ele marcou 14 gols nos últimos 10 jogos, considerando a Premier League.
Ou seja, ele fez uma média de 1,4 gols por partida. Ele marcou 11 gols nos últimos 5 jogos jogando em casa, que é a situação que a gente vai encontrar amanhã. Ele vai receber o West Ham, o que dá uma média de 2,2 gols por partida, 2,02. Ele marcou 4 de seus 14 gols, considerando os 10 últimos jogos, no primeiro tempo. Ou seja, ele faz muito mais gols no segundo tempo do que no primeiro. E sendo que desses 4 gols que ele fez no primeiro tempo, 3 deles foram jogando em casa. Então, jogando em casa ainda dá para se ter uma esperança de ver gol no primeiro tempo do time do Tottenham. Ele sofreu 11 gols nos últimos 10 jogos que disputou. Então sofre pelo menos um gol por partida, né? A média é de 1,1 gol por partida. Sendo que ele sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos que sofreu em casa. A defesa se mostra forte, muito sólida jogando em casa e sofre uma média de apenas 0,4 gols por partida. Já o West Ham, ele marcou 3 gols nos seus últimos 10 jogos, o que dá uma média de 1,3 gols por partida. A gente ainda pode relacionar que ele marcou 2 gols nos últimos 5 jogos fora de casa, é muito pouco. Ou seja, só 0,4 gols por partida. Sendo que ele sofreu 16 gols nos últimos 10 jogos, uma média de 1,6 por partida. E sofreu 8 gols nos últimos 5 jogos fora de casa, o que mantém a média de 1,6 por partida. Ou seja, toma pelo menos um gol, como a gente não divide, né? Eu deixo o número já aqui fracionado para que os apostadores entendam de melhor maneira. Ele leva de 1 a 2 gols por partida, tanto dentro quanto fora de casa. O jogo contra o West Ham geralmente tem gol. O que a gente pode concluir? O Tottenham, que marca pelo menos 2 gols em média por partida, que joga em casa, ele deve manter a escrita contra o West Ham, que toma em média 1,6 por jogo, sendo mandante ou sendo visitante. O West Ham, que marca apenas 0,4 gols por partida fora de casa, ele vai ter muita dificuldade para enfrentar o Tottenham, que joga tendo uma defesa muito sólida que só toma 0,4 gols em média por partida. Sendo assim, em condições normais, o Tottenham tende a vencer. Matematicamente, ele faria pelo menos 2 gols e tomaria entre 0 e 1 gol jogando em casa na partida do próximo sábado. O futebol é jogado, a matemática é algo exato, o que não se aplica, mas é algo que a gente leva em consideração quando vai fazer um investimento na iminência de melhorar o nosso lucro, tá? Esse vídeo fica por aqui, vamos tentar aí levantar mais dados. Se você está assistindo esse vídeo agora e acha interessante, acha que pode ser beneficiado de alguma maneira, deixa um comentário aí, inscreve no canal que a gente pede o seu jogo específico que a gente vai analisar e vai tentar melhorar a qualidade do vídeo cada vez mais. Um abraço aí e obrigado.